Olá, pessoal do Somos Todos Mestres. Nós estamos aqui hoje para falar com vocês um tema que nós gostamos muito, muito mesmo. Quando a gente sentou aqui hoje e definimos o nosso tema, a gente falou: Nossa, vamos conversar, vai ser muito legal conversar sobre isso. Estou aqui, a Érica, junto com o querido Jefferson. Olá, Jefferson. Olá, Erika, tudo bem? Olá, pessoal do Somos Todos Mestres. E o nosso tema de hoje, que a gente vai conversar aqui, trazer um bate-papo para vocês, é sobre Dharma. Na verdade, é sobre transformar o nosso karma em Dharma. A gente estava conversando aqui antes, definindo qual seria o tema que a gente ia conversar. E aí o Jefferson falou: a gente já falou sobre isso, a gente já falou sobre aquilo. Aí ele falou: a gente já falou sobre karma. Quando ele falou isso, ele me fez lembrar de uma história que o Vitor me contou essa semana, o Vitor, meu marido. E aí eu falei: olha, a gente pode conversar, ao invés de karma, de transformar karma em Dharma. E isso é uma coisa, um exercício que serve para todos nós, para cada um de nós. Pegar as nossas dificuldades, aqueles momentos que a gente está enxergando como um desafio muito grande, e fazer daquele desafio, criar daquele desafio flores. Na verdade, criar daquele desafio, plantar ali e colher lá na frente muito mais amor, muito mais tranquilidade, transformar mesmo aquele desafio em algo que vai trazer um resultado muito bom, tanto para nós quanto para todas as outras pessoas. Tem uma história, eu ouvi, na verdade, eu li sobre esse assunto de pegar o seu karma e ao invés de ficar se lamentando com tudo de ruim que está acontecendo na sua vida, e pegar o seu karma, que já é mesmo um resultado de ações anteriores que você teve, pegar tudo isso e transformar em um Dharma. Mas ele me contou uma história de um alemão um judeu, que durante a Segunda Guerra ele infelizmente passou pelo Holocausto, passou pela situação lá dos Do diversos nazismo, né? transtornos, transtornos que essas pessoas viveram lá no nazismo. Ele passou por todas aquelas atrocidades lá. Ele era criança e passou por tudo aquilo. Mas depois, na vida adulta, ele cresceu tentando entender o porquê por que uma nação inteira seguiu alguém em fazer uma atrocidade como aquela, e seguiu alguém, e uma única pessoa despertou aquela intenção, e ele queria entender por que uma nação inteira seguiu essa pessoa, e seguiu essa pessoa inclusive em atos, como a gente sabe da história, né, em atos que levavam tanta atrocidade e tanta dor para outro ser humano. É como se a gente anulasse totalmente a nossa parte divina, a nossa parte de compaixão, de fraternidade para com os outros e para com a gente mesmo, porque a partir do momento que a gente ocasiona dor, a gente está ocasionando dor a gente em primeiro lugar, a nós em primeiro lugar. E aí, nesses estudos todos dele, ele queria entender como que a frase que Hitler usava, que era a Alemanha acima de tudo, ele queria entender como que a fala de alguém poderia ter interferido no psicológico de toda uma nação, de todas as outras pessoas. E aí ele chegou à conclusão, ele viu durante a história, que essa frase nem era do Hitler, que um outro comandante do país anteriormente ao Hitler também chegou a usar essa frase, mas foi na época de libertação da Alemanha, enquanto que fazia parte de um outro país. Nessa época, na época de libertação, de independência da Alemanha, de separação, eu não me recordo agora o nome, mas esse outro dirigente do país na época, ele utilizou dessa frase, que foi a mesma frase. E aí ele ficou mais intrigado ainda. Como que uma frase que foi usada para algo de libertação de uma nação, depois foi utilizada para algo de tanta destruição entre os seres humanos? E aí ele ficou intrigado porque ele percebeu que a nossa fala, e já existem vários estudos também, né, de que a nossa fala, ela não é compreendida pelas palavras, pelo que a gente está passando, mas sim porque cada um está vivenciando e cada um vivenciou na sua história. Quando eu falo para vocês uma palavra, você não vai entender o que exatamente eu estou querendo passar,
Você vai entender o que aquela palavra traz para você, do seu contexto e da sua história. Interessante. E com base nisso tudo, ele queria desenvolver, porque as palavras elas vão passar não exatamente o que a pessoa está querendo passar, mas sim o que a energia está enviando. E a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre a questão da nossa palavra, do quanto a nossa fala tem energia, porque a nossa energia chega primeiro. A gente pode estar querendo falar algo, mas a energia chega antes. Aqui eu estou incluindo um pouquinho as questões holísticas, tudo que a gente trata aqui no podcast. Isso não teve tanto no estudo desse judeu, quanto nessa parte que eu estou falando com vocês, dos estudos que são feitos a respeito da fala. Eles não englobam a parte energética por enquanto, né? Daqui a pouco vai começar a englobar. Mas aí ele continuou os estudos dele, porque ele queria desenvolver uma linguagem, uma escrita, que não tivesse dupla interpretação, que não fosse interpretável, porque quando eu falo algo, é interpretado por você. Não chega em você o que realmente eu quero passar da mensagem. O que chega para você são inúmeros contextos. O que eu quero passar da mensagem e também tudo o que você interpreta com base no que aquela palavra traz para você de significado e tudo mais do seu contexto enquanto um universo único. Por isso que a gente diz que cada ser humano é um universo à parte. E aí ele queria desenvolver uma linguagem que não fosse dúbia, que não gerasse dupla interpretação, que não gerasse interpretação diferente. E ele passou a vida dele pesquisando, desenvolvendo, e ele chegou a desenvolver uma linguagem uma linguagem escrita, onde não se utiliza palavras, porque o estudo dele, ele conseguiu chegar em estudos que ele percebeu que essa distorção que é feita no entendimento entre a troca nossa, através da palavra e da escrita, ela existe em todas as línguas. Ele descobriu que não existia uma língua que não tinha essa distorção de entendimento. E aí foi o foco dele, de criar. Eu começo a me emocionar quando eu Pode emocionar, quando eu vejo histórias de pessoas pegando dharmas e karmas, aliás, karmas, inclusive karmas pesadíssimos, assim, né? De estar ali, de ter vindo, se colocando a serviço de estar ali em todas aquelas tragédias, e ao invés de se abater com tudo aquilo, não, pegar e criar algo incrível, que foi o que ele fez. Ele queria desenvolver uma linguagem que não tivesse dupla interpretação, mas que você realmente conseguisse passar o que você quer passar de mensagem. E aí ele desenvolveu símbolos, vários símbolos que representavam as nossas palavras, mas que representavam fielmente as nossas palavras. E ele conseguiu desenvolver isso com base na linguagem, se não me engano, agora eu não me recordo se foi da China ou do Japão, que na linguagem deles, por conta deles usarem muitos símbolos, tem alguns que passam exatamente a imagem do que significa aquela palavra. Se não me engano, eu acho que de árvore, que é um desenho de uma árvorezinha, eu acho que é no Japão. Pinheiro, se você quiser desenhar árvore, você desenha praticamente uma árvorezinha. Se você quer desenhar um bosque, você desenha 2. Se você quer falar de uma floresta, você desenha 3. Então, assim, são símbolos do que você quer passar. Então, não tem como mostrar aquilo para a pessoa e ela entender, sei lá, flor. Não, é uma árvore, né? E foi com base mais ou menos nisso que ele desenvolveu a linguagem dele, que mesmo lá na China ou no Japão, também tem várias que dão dupla interpretação. Ele desenvolveu e aí ele ficou maravilhado, porque quando ele chegou no final e aí ele publicou um livro dele, ele gastou todas as reservas financeiras, exatamente. Ele gastou todas as reservas financeiras para publicar o livro dele. E ele estava achando assim, que ótimo, porque ele revolucionou a fala do mundo. Ele revolucionou, e a ideia dele era de enviar todos esses livros para todos os presidentes de todos os países, para as faculdades, para que começassem a utilizar aquela linguagem e deixasse de utilizar essa linguagem que a gente usa hoje em dia, que é uma linguagem que não traz realmente a mensagem que a gente quer passar, né?
E aí foi um fracasso total. Ele ficou todo desanimado porque não deu nada certo, ninguém deu atenção no trabalho dele, ninguém olhou pro trabalho dele. E aí ele entrou assim em bastante depressão, tá? Ele teve alguns problemas porque era o foco dele, né? Ele sentia aquilo muito forte, que ele tinha que desenvolver aquilo. E aí teve uma reviravolta assim na vida dele, porque no Canadá teve um centro que cuida de pessoas, de crianças que têm um problema neurológico, onde elas não conseguem se comunicar. Eu não vou saber dizer para vocês o nome dessa doença, mas é uma síndrome que as pessoas, elas dos estudos que são feitos no cérebro dessas pessoas, elas sabe-se que elas compreendem as coisas, que elas compreendem tudo, mas elas não conseguem se comunicar porque elas não conseguem interpretar as palavras e os símbolos das palavras conforme nós utilizamos. O cérebro delas tem uma deficiência que ele não consegue interpretar os símbolos. Pegar Será, uns... será, será que é mesmo uma deficiência, né? É. Pegar um símbolo que às vezes não tem nada a ver com aquela coisa e linkar Por exemplo, ele. o próprio idioma inglês ou lá no Canadá, talvez que eles conseguem entender, mas não conseguem se expressar, né? É. Dá para pensar que de repente nem é uma E síndrome, aí é um essas problema, pessoas né? não conseguem nem falar, elas não conseguem desenvolver a fala, porque como ela não consegue Sim, interpretar os sim, sim. símbolos da forma como a gente utiliza das palavras, né, de linkar o F com o I, o C com o A, o R, Uhum. ficar, não, esse tipo de coisa eles não conseguem desenvolver. Então eles não conseguiam, era um mundo fechado dessas pessoas. Elas não conseguiam se comunicar com o externo e vice-versa. O externo não conseguia se comunicar com elas. Porém, teve uma enfermeira que começou a utilizar do livro dele para se comunicar com as crianças e com as pessoas que eles tratavam lá nesse centro. E as crianças começaram a se comunicar. As crianças, eu me emociono. As crianças começaram a se comunicar, começaram a falar. E eles viram claramente que tudo que eles estudavam era Uhum. real. Que essas crianças e essas pessoas, elas conseguem raciocinar normalmente, elas têm uma vida normal, entre aspas, mas não conseguem Uhum. se comunicar através da nossa fala. Foi muito Isso. lindo, Jefferson. O Vitor me contando, eu começo a chorar na hora. Pois. Porque é um exemplo claro de alguém muito corajoso, uma alma, mas muito corajosa, de vir para esse planeta e Uhum. enfrentar atrocidades gigantescas e pegar aquilo que é um karma, porque também a gente sabe que nada acontece por acaso, pegar Sim, aquilo que sim. foi um karma para ele e falar: não, eu vou, mas esse karma que eu vou passar aqui, eu vou, o que que eu posso fazer desse karma? O que que eu posso desenvolver disso aqui, sabe? E você vê Uhum. claramente que a pessoa desenvolveu um trabalho gigantesco como esse, assim, de interferir na vida de pessoas que não conseguiam se comunicar com o mundo. E conseguiram Uhum. se comunicar através da linguagem que ele desenvolveu. É muito Uhum. lindo, assim, é muito rico. Eu falei com o Vitor que ele desenvolveu uma linguagem que eu vejo que daqui a alguns milênios é a linguagem que nós vamos utilizar. Porque a linguagem dele não é dual, é uma linguagem É, focada só no amor. é universal, né? É universal. E ela é focada só no amor. Ela não é dual. Tem algumas coisas. Aí é uma outra reviravolta da vida dele, porque eles começaram a adaptar alguns símbolos que não existiam na linguagem dele, que são os símbolos negativos. Por exemplo, amor. Aí ódio não existia. E aí Uhum. começaram a criar alguns símbolos contrários aos símbolos que ele criou para poder passar para a pessoa o que nós temos ainda hoje, né? Para poder ensinar a criança ou o adulto. Sim. Mas aí ele começou também a ficar muito desanimado porque ele não queria aquilo. Mas eu falei, foi uma alma que veio com querendo propor algo que a gente ainda vai chegar nisso. A minha confiança é de que a gente ainda vai chegar nisso. A utilizar uma linguagem que visa somente o amor, sabe? Mas eu falei, Vitor, ele trouxe algo que daqui a algumas centenas ou milênios vai ser utilizado. Não vai utilizar mais essa linguagem, que cada Uhum. país usa uma, cada
né, cada lugar que a gente tá escreve de um jeito, fala de um jeito, vai utilizar uma única e quem sabe não é a dele, né? Que ele já veio, já trouxe e já tá aqui. Sim, sim, sim. Mas é um Nossa, exemplo, assim, fantástico, né, Jefferson, de pegar um karma e fazer dele um dharma. com certeza. Nossa, maravilhoso. Eu não sabia dessa história. E fiquei encantado, ainda mais pela sua narrativa, né? Você narra bem, você conta bem as histórias. Obrigada. Eu gosto disso. E eu estava até, por coincidência, né? Como a gente sabe que não é coincidência, né? Essa semana que passou, eu estava atendendo uma pessoa no consultório. E eu comecei o atendimento, não sei por cargas d'água, falar sobre os idiomas, comunicações diferentes que existem no planeta. Foi muito esquisito isso. Olha. E a gente nem tinha começado a nossa conversa, foi um bate-papo assim antes da hora. Mas depois eu fiz um link no processo do tratamento, né, que a gente ia conversar. Sim. E você contando essa história bate bem com o que eu tinha falado com ela, que seria sobre a importância que a humanidade tivesse uma língua única, Olha né, só. um idioma único, porque isso afastou muito a humanidade, obviamente, né, porque conforme o planeta foi se ajeitando, né, as pessoas foram ficando em seus continentes, né, os seus países, né, depois dividido em países, tudo dividido, tudo separado, Tudo né, separado. e como que isso afastou a humanidade, né, por causa da dificuldade de se comunicar. Mesmo eu falando para ela aí nessa semana, nessa conversa, dizendo assim que a gente se faz, busca mesmo com dificuldade no idioma, se faz entender, quando o outro lado quer entender, né, porque eu falei que eu fiz uma viagem para o exterior e como eu não domino bem o inglês, na verdade, eu mais entendo do que eu consigo me expressar, de alguma forma, muito ruim, eu me comunicava no idioma americano, né, no idioma inglês, e que eu estava na América do Norte, né, e a pessoa do outro lado, que era nativa, ela se esforçava em entender o que eu falava, né, mas nem todo mundo se esforçava em entender, outros não esforçavam, não queria nem saber, né. Então, como que isso impede, como que isso cria barreiras, ainda maiores barreiras para a gente se entender. Sim. E isso não precisa ir tão longe no sentido do idioma. Por exemplo, só você está comunicando com outros brasileiros falando em português, você já tem uma tremenda dificuldade para se fazer entender ou entender o outro. Sim. Porque é exatamente essa tua abertura inicial, falando sobre você entende como que você sente, como você aprendeu a entender em relação ao quando aquela palavra, aquela situação chega até você, né? E não exatamente o sentido da palavra. E aí veio essa história desse senhor que passou por tudo isso, né? E transformou. Então, eu imagino que bateu naquilo que eu estava falando com ela, no aspecto de uma comunicação única, um idioma, né, entre aspas, é um idioma, ou por símbolo, ou que seja, único. É interessante porque no sânscrito também tinha alguma coisa nesse sentido, que foi os primeiros caracteres, o primeiro idioma da humanidade, vindo do Devanagari, né, assim, sendo uma das origens dos idiomas no mundo, né, que depois se ramificou, né, mas diz uma das primeiras línguas ou idiomas da humanidade, o sânscrito, e era totalmente de símbolos, né? Muito interessante esse senhor ter transformado esse karma em dharma, né? E assim, acho que para acrescentar nesse ponto, o dharma ele é simplesmente o trabalho, né? Eu gosto de dizer que o Dharma é a missão de alma, ou a missão da pessoa, ou o trabalho que ela tem para executar
quando encarnada, né? Eu até anotei aqui umas expressões, são muitas expressões em relação ao Dharma, né? Uhum. Mas uma delas, eu vou falar, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Ó. A primeira é: o Dharma é toda ação cheia de amor e dignidade. Bate com essa história do senhor que fez um idioma de caracteres só falando sobre amor, né? Coisas boas, Sim, né? não é dual, Já não teve, tem a parte negativa. isso, mas já teve que ter uma adaptação. É por conta do momento que nós estamos, né? Exatamente. Igual eu O falei momento com que o a gente Vitor, ele vive, né? veio antes do momento que era pra. É o momento que a gente vive, mas ele veio no momento certo. Ele veio Ele no veio. momento certo, com certeza. Que essas crianças, não só crianças quanto adultos, todas essas pessoas estão sendo muito beneficiadas pelo trabalho dele. É muito legal, assim, eu resumi muito, né? Mas tem uma Sim. parte que ele fica sabendo que esse pessoal dessa instituição entra em contato com ele, aí ele viaja, porque ele tá na Austrália, mora na Austrália. Aí ele viaja, vai no Canadá e se encontra, conversa com as crianças lá através da linguagem que ele desenvolveu. Imagina a satisfação dele de estar Nossa, muito acontecendo tudo isso, né? legal mesmo. Depois você coloca o link, né, na descrição, Sim, tanto ali no nosso site, depois você me passa para eu colocar no YouTube, né, sim, para as sim. pessoas conseguirem, né? Um outro significado do Dharma também, assim, entre aspas, romântico, é o caminho das verdades mais altas. Eu adoro romance. Então você está se deliciando. Outro é o modo como as coisas são. Interessante. O outro é a realização de uma natureza inerente. Olha só. Bem legal. E um outro que eu anotei aqui, o último, mas tem vários, mas também bem bacana, é: se o universo fosse um rio, o fluxo desse rio seria o Dharma. Aí. E quando você fala dessa questão de que é algo inerente, é É, inerente a todos nós conseguirmos transformar, né? Fazer a transformação. Sair daquele processo onde a gente está se enxergando como ou a pior coisa, ou a pior situação e conseguir criar algo belo, né? Algo sim, sim. rico. Eu acredito que até a nossa vinda para cá é justamente isso. Né? Porque ninguém aqui está zerado, encarnado, que não tenha karmas para acertar. É. Eu sei que se fala muito disso, né? Colocando como se todos nós aqui encarnados, fôssemos espíritos assim degenerativos, né? Ou espíritos que não foram muito somos incapacitados ou que não somos dos melhores, né? Não é a melhor raça que tem no universo. Se faz muito mal, se diz muito mal dos humanos. E humanos nada mais são do que espíritos encarnados no layout humano. Uhum. Entenda, o humano é um veículo que a gente utiliza há muitas encarnações, mas nós somos espíritos. Isso é uma Uhum. coisa fundamental para que as pessoas que estejam vendo e ouvindo a gente, lembre-se disso, que Uhum. elas estão como humanos, mas não são humanos. Uhum. São espíritos, mas que há muito tempo vêm utilizando a formatação humana para se desenvolver como seres imortais, evoluírem, né? Então, se pinta muito mal que nós somos terríveis, que nós fizemos coisas horríveis, não que a gente não tenha feito coisas que não foram boas. Sim, eu trabalho com isso, já tem muitas histórias que eu pude acompanhar nas regressões, mais de 2.000 mais ou menos. Sim, mas também tem coisas muito maravilhosas, assim, incríveis. Então, ninguém vem zerado para a próxima encarnação. Tem coisa para trabalhar, tem ações que devem ser olhadas e trabalhadas. E isso se apresenta na sua encarnação em diversas situações ao longo de uma vida inteira. Coisas que você precisa realmente lidar, coisas internas suas, tendências de imperfeição que o seu espírito, que você, consciência, tem, mas também qualidades que você traz. Então, o karma não é só uma coisa ruim.
o karma também é uma coisa boa, né? Um karma bom que você vem empregando, aplicando ao longo da sua jornada imortal, encarnatória, ao longo das encarnações que você viveu. Não só o karma negativado, assim se possa dizer, né? Mas, diante do desafio que a vida te apresenta, quando o karma aparece para você e você tem que lidar com aquilo, ninguém quer lidar com um problema grave, ou com um problema de doença, ou com, sei lá, problema no trabalho, ou de relacionamento. Ninguém quer, essa que é a verdade. Eu também não quero. Mas a gente está encarnado e está sujeito a qualquer coisa, a tudo, desde as coisas mais hediondas às coisas mais maravilhosas, porque é o contexto, o cenário que a gente está inserido. E não é por acaso que a gente está aqui, senão a gente estaria em um outro planeta, sei lá, numa outra galáxia, numa outra condição, numa outra formatação, para viver outras experiências. Mas ainda o que nós, consciência, precisamos é essa experiência humana, queira você ou não, né? Então, transformar isso em Dharma, os karmas difíceis em Dharma, é você ter a consciência de que isso é necessário, ressignificar, mudar, ser não frágil, ou seja, você passar pela situação, mas você não sucumbir a isso ou ficar só tomando paulada em relação a esse efeito kármico e transformar, né? Um exemplo maravilhoso que você deu, primoroso, que talvez tenha sido das maiores dificuldades que o ser humano passou, esse senhor ainda está encarnado, que foi na Segunda Guerra Mundial, e ele refletindo a vida inteira depois por que ele precisou passar isso, e com certeza não foi por acaso, senão ele não estaria encarnado naquela situação, naquele lugar, naquela condição, né? Porque alguma coisa ele tinha que fazer, ou resgatar karmicamente, e depois fazer um dharma em relação a isso, e ele fez. Por mais que ainda seja muito restrito a situação pela condição humana de entendimento, né? E que seja daqui a algumas décadas ou daqui a algumas centenas de anos para que a humanidade possa aproveitar essa visão que esse senhor teve, né? Mas é isso aí, pelo menos ele está encarnado, mas já deixou uma obra, isso provavelmente, se tiver aderência para essa humanidade, né, possa ser utilizado, e eu acho que é um caminho muito interessante, assim, para meio que fechar, entender que nós estamos aqui para realmente deixar alguma coisa de positivo, todos, sem exceção. Tem pessoas que deixam coisas de muito negativo, de muito ruim, e isso faz parte do pacote. Tem, pelo menos agora, nesse momento da nossa humanidade, ainda isso é uma realidade. Não adianta querer fingir que isso não existe, né? Existe sim. Mas se você que está ouvindo esse programa agora e os outros que a gente já gravou, você sente que você tem um chamado e que você pode fazer uma diferença, mesmo que essa diferença seja dentro da tua família, dentro do seu departamento, na empresa que você trabalha, sei lá, dentro do prédio que você mora, ou sei lá, do bairro que você conhece as pessoas, faz alguma coisa, sabe? Transforma isso, o seu dharma, o trabalho, a missão, né? Esses significados bonitos que eu peguei aqui, e outros, se você pesquisando na internet, você vai encontrar, né? Como toda ação cheia de amor e dignidade, o caminho das verdades mais altas, o modo como as coisas são, a realização da natureza inerente. Se o universo fosse um rio, o fluxo desse rio seria o Dharma, sabe? Então, faz a sua parte, independente do que as outras pessoas estão fazendo, o que a mídia mostra, sabe? Tenta buscar se concentrar na tua missão, no que você sente, no que vem de dentro, que palavras muitas vezes não conseguem traduzir o que você quer e o que você sente. Então, sabe, seja um pouco do Dharma da humanidade, fazendo a sua parte, mesmo que seja muito pequena,
porque com certeza você fazendo algo que realiza, que está conectado com a tua essência, você estimula as outras pessoas. As pessoas podem até não perceber, mas você estimula as outras pessoas e elas se sentem capacitadas para fazer a mesma coisa. Sim. Então, você é um pedacinho divino ali, potencializando a centelha divina da pessoa do lado. Começa com você, sabe? Depois, deixa o fluxo seguir, não tenta mudar o mundo, começa a mudar o seu mundo, que já está maravilhoso, e depois, se você ainda estiver engajado, se você estiver determinado ou determinada, contribua para outras pessoas, né, para instituições que seja, para você deixar o seu Dharma, assim, o seu Dharma registrado na tua encarnação, assim, faça por merecer estar aqui encarnado, porque é uma coisa assim muito, muito incrível estar reencarnado e ainda despertando no meio da encarnação, não só comendo, gastando dinheiro, dormindo, indo no banheiro, fazendo sexo, não que essas coisas não sejam importantes, são importantes, mas a gente pode um pouco mais disso. A gente pode expandir além disso. Nós somos consciência imortal, infinita. Então, eu gosto de falar assim, você é muito mais do que você imagina, por isso. Isso aí, querida, acho que da minha parte é isso aí. Enquanto você estava falando de que nós aqui, seres humanos, somos colocados às vezes como seres assim, os piores, quase Sim, piores os do degradados para o planeta Terra. Pois é. Enquanto você estava falando disso, me veio muita vontade de expor o que eu sinto, o que eu venho sentindo desde quando eu venho passando pelo meu processo de despertar, há uns 3, 4 anos atrás. E aí, na hora, me veio a ideia, eu vou deixar aqui. O que você acha da próxima semana a gente gravar sobre o que a gente pensa a respeito desse assunto do planeta Terra e dos seres humanos? O que você acha? Ótimo, acho excelente. Acho que essa é uma matéria que eu venho batendo já há um bom tempo lá no meu Instagram. Que legal, porque... Ótimo. Eu acho que vai ser um tema muito rico, assim, inclusive para as pessoas saírem dessa questão da culpa e da autoculpa. Porque independente de qual tenha sido o motivo que fez a gente vir para cá, para esse planeta, independente de qual tenha sido o motivo que fez a gente nascer zilhões de vezes, independente se é a primeira vez que um espírito tá aqui nesse planeta, tá aqui, gente, vai ter karma, vai ter dharma, vai ter situação difícil, vai ter situação mais fácil, né? E aí são as nossas escolhas, igual você comentou agora, Jefferson. Eu amei quando você falou, faz a sua parte, faz o seu pedacinho, porque contando essa história desse judeu, não estou diminuindo em nada o problema que cada um de nós passamos, né? Aquela situação difícil que às vezes você que está ouvindo a gente pode estar pensando na sua situação difícil, só você sabe o quanto é para você, o quanto é difícil, o quanto pode ser doloroso para você. Mas da mesma forma, só você vai ter os resultados de quanto isso pode ser bom e de quanto isso pode trazer resultados maravilhosos, tanto para você quanto para as outras pessoas, se você ouvir tudo isso que o Jefferson falou agora, de trazer para ação, né, Jefferson? Trazer para ação, de construir tudo que a gente falou, né? Tudo que você falou, né? A gente deixa aqui o que a gente entende, né, para o momento, e a gente deixa também, acho que é uma das principais coisas que eu retiro, que eu extraio dos nossos programas, querida Eriquinha, é poder utilizar a intuição enquanto que a gente está gravando, porque todos os nossos temas, como a gente já falou, a gente vem pensando e tal, a gente tira na hora, na hora. Tudo aí que a gente está gravando, vocês podem acreditar, não tem absolutamente nada preparado, não tem nenhum material de apoio, é só realmente o que a gente vem vivenciando, analisando, interpretando e passando ao longo dos anos, tanto profissionalmente como pessoalmente, os nossos estudos espirituais,
e trazendo as nossas experiências, não como verdades absolutas, sim como as nossas interpretações, que a gente consegue enxergar, consegue acessar nas nossas condições limitantes da nossa interpretação. Então, eu acho que quando vem as gravações do Somos Todos Mestres, a Érica, a Joyce, a gente usa muito a nossa intuição, usa o que a gente sente, busca trazer as informações de uma forma simples, para que não fique nada complicado, uma coisa assim muito distante, mostrando que qualquer pessoa pode fazer o seu autodesenvolvimento, o seu autoconhecimento, né? Tem ferramentas para você fazer isso? Claro que tem, tudo são ferramentas, mas vai depender do que você entende, o que você consegue interpretar que você possa colocar na sua vida, né? Então, acho que um dos grandes exercícios com Somos Todos Mestres é a intuição. E esse exercício é um exercício assim constante, porque se a gente acabamos mudando só um pouquinho do assunto assim, que isso pode conectar com o Dharma, que é você usar a sua intuição. Sim, né? Com certeza. Porque o racional ele é Com danado, certeza. né? A mente é danada, ela quer controlar tudo, sabe? O ego ele é sorrateiro, né? O personagem. Então, quanto menos você fortalecer o ego, o personagem, é um desafio para todo mundo, sem exceção, e você estiver mais conectado à sua essência, à sua intuição, mais chances de sucesso no seu Dharma você terá. Sim. Acho que é isso. É isso, Jefferson. Pessoal, a gente agradece imensamente a cada um de vocês. Lembrando a vocês o endereço do nosso site, www.somostodosmestres.com. Lá vocês acessam todos os outros episódios e também informações de como baixar os podcasts no seu celular, se você quiser ouvir via aplicativo, estiver no trânsito, estiver no ônibus, né? Estiver no carro, dirigindo, dá para ouvir a gente lá também. Dá para fazer parte aqui do nosso bate-papo, né, Jefferson? Sim. É isso aí, gente. Pode falar. Não, só ia falar que eu agradeço muito mais uma vez a você e da Érica por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Agradecer a todos que nos acompanham, a todos os comentários. As pessoas realmente acompanham os nossos programas, se dedicam, tiram as suas conclusões, o que não serve, gente, separa aí, não considera, o que serve para você, você utiliza, tá tudo certo, não tem aqui certo e errado, assim, tá? O que for para você melhor, aproveita, toca para frente, e a gente agradece a todos vocês que acompanham os nossos programas. Muito obrigado, viu? É isso aí. É um trabalho muito prazeroso de ser feito, né, Jefferson? Muito obrigada. Obrigado. Tchau.